Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Espero que essas ministrações que você está acompanhando, essa playlist das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, né? Algo que nós temos o costume de definir assim, que são 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas verdadeiras, igrejas daquela época, não é uma metáfora. São igrejas físicas, realmente existiram, só que hoje tudo mudou. Mas estamos aprendendo, diante da palavra de Deus, que cada igreja também fala até os dias de hoje. Irmãos, já parou para pensar nisso? Como é tremenda a palavra de Deus. Ela é escrita há tanto tempo e ela fala com a gente. Ela fala com o ser humano, porque a palavra é de Deus para ser humano. Deus não mudou. E o ser humano também não. Como assim o ser humano não mudou? O ser humano é pecador. O ser humano precisa da ação de Deus, da graça de Deus. A Bíblia mesmo nos ensina, Paulo, tremendamente. Quem sabe um dia desses a gente faz uma expositiva do livro de Romanos, algo tremendo para as nossas vidas. Mas ele ensina que o problema do ser humano é o pecado. E a solução para o pecado é Cristo. A solução para o pecado é Deus em nossas vidas. Então a Bíblia sempre é contemporânea. Porque fala de ser humano, nasceu aqui sobre a terra, um ser humano, a Bíblia vai falar com ele porque vai falar do pecado, vai falar da salvação, vai falar do problema que existe dentro de nós. Tem um pastor que fala que quando nós olhamos uma criança fofinha, né, bonitinha no colo do seu pai, fala assim, olha, é um bebezinho, é um anjinho. Não é um anjinho, é uma serpente de fralda, ele diz, né? E é lógico que de uma maneira que ele está dizendo, veja só, a gente vai crescendo, existe um potencial mal dentro de nós, desde a nossa infância, né? Que fica um tema para a gente trabalhar um dia desses aí sobre a questão do pecado, que está dentro de nós desde a nossa infância, por mais que é bonitinho, um anjinho, né? Então a gente vê que são realidades de vida, por isso que a palavra de Deus fala conosco até os dias de hoje, vai falar com todo ser humano, porque vai tratar do desejo de Deus e do problema que existe na vida de cada um dos seres humanos nessa terra. O problema com o pecado e o projeto da salvação. Mas todas as pessoas que foram salvas também, elas foram engajadas, elas foram inseridas dentro de um contexto de igreja. A noiva de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu deixar algumas coisas também, redundante, né? Mas deixa eu passar para você essa realidade, que a igreja espiritual de Cristo, ela não está presa a uma placa, nenhuma placa é a dona da verdade, a Bíblia é a verdade. Então assim, não importa a placa de igreja, a bandeira do ministério que se levanta, tem que ser uma bandeira cristã, palavra cristã, trabalhar em cima da Bíblia, da palavra de Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus é a regra para nós. E como nós olhamos aqui para as 7 igrejas, as 7 cartas, ela também vai ensinar para a gente como é que deve ser uma igreja. Eu sei que muitas vezes nós, como pastores, procuramos muitos exemplos a serem seguidos. Mas está claro aqui na Bíblia, está claro aqui na palavra do Senhor, quais são as características que agradam e que desagradam a Deus como igreja. Se preocupe sempre nisso. O que é que Deus pensa ao nosso respeito como igreja? Como que Deus vê a Igreja Apostólica Efrata? Como que Deus vê o nosso trabalho como igreja? Como que nós agimos? Como que nós cuidamos das pessoas? Enfim, será que nós mostramos realmente quem Cristo é em nós? Que hoje, então, você possa receber essa palavra dentro do teu coração, você possa ser edificado, você possa olhar para essas cartas, que você já tem acompanhado durante essas ministrações, as 6 cartas que já foram ministradas, você possa estar acompanhando e ser edificado com elas, tá bom? E você que já acompanhou elas, compartilhe com outras pessoas também. Se você tem alguma sugestão para mandar para a gente, alguma palavra que você gostaria que fosse exposta, algum tema para a gente colocar aqui, dá um toque para a gente, dá a sua opinião, dá a sua ideia para a gente poder aqui desenvolver, além de orar por nós também, pedindo que Deus nos dê direção naquilo que precisa ser feito para que almas sejam alcançadas, tá bom? E hoje nós vamos estar falando aqui da igreja de Laodiceia, depois de ter passeado por essas 6 igrejas com características específicas, que você pode olhar para elas e aprender. Como nós vimos na ministração de
Filadélfia, nós estávamos falando sobre a diferença de confronto e conscientização. A Bíblia ela sempre vai trabalhar esses dois pontos, confrontar a gente, porque nós somos pecadores, inclusive o líder, né? Inclusive euzinho aqui, nós somos confrontados com aquilo que nós pregamos quando nós não praticamos aquilo. A palavra de Deus é a verdade, não é a minha palavra. Então, quando eu prego a palavra de Deus, eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim também. E é isso que nós precisamos saber como líder, ter essa consciência, que mais importa o que nós somos no nosso dia a dia, no nosso praticar, do que aquilo que nós pregamos. Que nós possamos ser a nossa pregação, que nós possamos ser a pregação no dia a dia, uma pregação ambulante, que as pessoas possam ver mudança e transformação na nossa vida, assim como nós falamos para que elas sejam transformadas. É reino de Deus sendo instalado em cada um de nós, tá bom? Então vamos à carta de Laodiceia, uma carta muito forte. Todas as 6 cartas são fortes, mas essa carta é uma carta que compreende o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo que você vai ver nas características aqui. É bom você se lembrar, você que está assistindo, é bom você se lembrar a diferença de confronto e conscientização, porque hoje nós vamos falar de uma palavra que ela vai trazer os dois lados. Por quê? Porque fala das igrejas do dia de hoje. A igreja do século 21. Espero, olhe, como já disse, você é a igreja do Senhor Jesus, só que nós temos o ajuntamento como igreja, e nesse ajuntamento como igreja, como assembleia dos santos, Jesus mandou uma mensagem para eles. Vamos ao teor da mensagem? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 em diante. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Essa é forte, gente. Prepara o coração. Vamos lá. É 1, é 2, é 3. Estamos prontos? Vamos lá. Ao anjo em Laodiceia, escreve. Olha, imagine isso. Pastor de Laodiceia, receba a palavra de Deus. Receba a carta de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Diz assim. Assim declara o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Vírgula. Deixa eu comentar já aqui. Antes de passar para a característica dessa igreja, vamos ver o seguinte. Primeiro, Jesus está se apresentando para ela aqui, dizendo que ele é a palavra de declaração, assim seja. Ele também é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A maneira que Jesus está se apresentando para a igreja nos faz ver a fidelidade de Deus, nos faz enxergar aqui como é que Jesus se manifesta para a igreja de Laodiceia e para todas as outras igrejas. Preste atenção numa coisa: quando nós temos um julgamento fiel, quando nós temos um juiz fiel e justo, nós sabemos que aquele juiz ele não vai pender nem para a direita, nem pender para a esquerda. Ele vai ser justo juiz. O grande problema de muitas audiências é que às vezes, por exemplo, eu tenho aprendido isso, que os advogados muitas vezes eles não têm como livrar a pessoa de um julgamento, ou no julgamento não tem como livrar a pessoa de ser presa, mas ele tem como buscar na lei alguns argumentos para diminuir a pena ou alcançar alguns privilégios, mesmo que seja dada alguma sentença. Deixa eu dizer uma coisa para você, diante de Deus não tem isso, não tem isso, porque se ele disser, você está condenado ao inferno, não tem argumento que te arranque de lá, porque ele é justo. Não vai ter o que você apresentar para ele se ele, o justo juiz, disser para você, já era, não tem jeito. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas, ele é verdadeiro, não há oscilação no caráter dele, aquilo que ele fala, ele cumpre. Isto é uma âncora fiel para nós estarmos firmes no Senhor Jesus Cristo, saber que ele é
fiel. Se nós entendemos que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele não compactua com a mentira, ok, se nós não estivermos praticando essa mentira, se nós não estivermos no engano, porque se estivermos no engano, a balança de Deus, ela é justa, ela é precisa. O que Ele mede da maneira correta, sem mexer nas medidas. Justa medida é a medida do Senhor. Ele trabalha com a verdade. Isso nos faz pensar numa coisa: o que é que Deus pensa ao nosso respeito? Quando Ele diz, pesaste e foste na balança, o que foi encontrado em você? Foi encontrado justiça ou injustiça? Foi encontrado as suas vestes brancas ou suas vestes manchadas? Muitas vezes nós nos preocupamos com o que o homem vê ao nosso respeito. Antes disso, deixa eu lembrar você, trazer a sua memória, lembre-se do que Deus pensa ao seu respeito, porque Ele é verdadeiro juiz. Às vezes as pessoas nos julgam, às vezes as pessoas olham o exterior, mas Deus é aquele que conhece o nosso coração, conhece as nossas motivações. E deixa eu dizer, as pessoas às vezes falam, às vezes as pessoas pensam ao nosso respeito. No entanto, o que mais importa é o que Deus pensa ao nosso respeito, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Se Ele disse que Ele vai agir com justiça, então não tema que Deus não vai ser injusto com você. Aquilo que você plantar, você vai colher na sua vida. Se você plantar fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você for infiel, Deus não muda o caráter dele, Ele será fiel. Deus é fiel em sua palavra. Às vezes nós pensamos que estamos servindo ao homem. Por quê? A pessoa não me reconheceu, a pessoa tem essa opinião sobre mim, essa pessoa falou de mim, essa pessoa fez isso. Não tema, Deus é fiel e justo, e Ele é quem te defende. Ele é verdadeiro. Verdadeiro é porque não há oscilação. Deus não mente, Deus não é falso. Então o que Ele disse, Ele vai velar sobre a palavra dEle para cumprir. Às vezes nós estamos na igreja olhando para Deus como se estivéssemos olhando para o homem. Será que Ele vai cumprir? Será que Ele vai fazer? E o que Deus tem me ensinado a cada dia é: não tema o homem, permaneça fiel a mim, se preocupe comigo, se alinhe a mim, porque eu sou um justo juiz e o juiz da verdade. Eu sou fiel nas minhas palavras. É igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você que está me ouvindo, não importa as lutas que você está passando, não importa as suas dificuldades, Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele disse que será contigo, Ele disse que será o teu escudo, Ele disse que será o teu galardão. Ei, Abraão, confia em Deus, Ele te defenderá, Ele guardará a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado. Mas você vai ter que contemplar, mas você verá a fidelidade de Deus na sua vida. Poderíamos pregar muitas coisas sobre fidelidade de Deus. Meu irmão, alguém que é fiel, alguém que é verdadeiro, você pode descansar. É algo difícil de encontrar nos dias de hoje. Alguém que seja realmente fiel, alguém que seja verdadeiramente verdadeiro. Às vezes nós somos verdadeiros com as pessoas se sentem ofendidas. Quando você fala que você está magoado, ou quando você pede perdão, ou quando você fala a verdade para alguém, às vezes as pessoas ficam ofendidas, porque estamos vivendo num tempo de máscaras. Muitas vezes as pessoas postam coisas no Facebook que é mentira. Pessoas que dizem que, minha família, não vou nem citar texto para não dizer que eu estou falando de alguém. Aqui está tudo de bom, olha, eu estou feliz, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo outro. Mas no fundo, não é nada daquilo. As pessoas exporem a verdade, não pode. Você veja, por exemplo, uma maquiagem. Gente, do que adianta eu colocar uma peruca se eu sou careca? Eu sou careca. E por que eu vou me sentir ofendido? Está dizendo, tá careca. Não, mas é porque tem que a imagem. Meu irmão, não é a sua realidade, você se preocupa com a imagem. Quem é que postaria logo cedo, num dia, dizendo que é horrível? Não, mas a pessoa está detonada, mas ela faz o make dela, arruma o cabelo, depois bate a fotinho para montar personagens.
Deus não trabalha com personagens, Deus quer trabalhar com a sua e com a minha vida. Os personagens que nós montamos são hipócritas. As personagens que nós montamos é só para o homem ver, mas Deus não olha personagem, isso é impostor que vive em você. Às vezes nós queremos apresentar o impostor para Deus, e Deus hoje quer tratar esse impostor, tirar essa vida de aparências. Deus quer tratar o impostor que vive em nós e matar ele. Deus não quer falar com impostores. Deus ele quer falar com você, quem você é. Quem você é de verdade. Deus quer tratar a essência. Isso que é de Deus. Deus trata o altar, Deus trata o líder, Deus trata a igreja, porque Ele quer falar com quem você é e mudar a sua essência, transformar você. Deus tem me transformado e eu vou dizer que o processo dói. Você vai morrendo a cada dia para que a glória de Deus se manifeste em você. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Ele não disse que seria contigo? Não temas, não temas, eu sou contigo. Nós falamos de fé, mas às vezes nós olhamos e perguntamos: Senhor, será que vai dar certo? Meu Deus, eu ouço a voz do Senhor dizendo para Josué: não temas, não te espantes, permanece firme, medita na palavra dia e noite, esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai vencer. Essa é a palavra de Deus para nós, estarmos firmados no caráter de Deus. Ele é fiel. Não tema, o que Ele te prometeu, Ele não esquece. Ele vai cumprir toda a palavra dEle. Querido, cada dia que passa, Deus, eu sinto cada vez mais meu pé enraizado. Eu sinto mais e mais o meu coração firmado, dizendo: o Senhor é comigo, e se o Senhor for comigo, e eu creio que Ele é, nós venceremos exércitos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é conosco, e Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mentiu para você. Talvez pessoas mentiram para você, talvez você se decepcionou com pessoas, mas deixa eu te dizer, pode confiar, aleluia, Deus não mente, Ele é verdadeiro e Ele é fiel, e além de tudo, Ele é o soberano da criação de Deus. Meu Deus, Ele está dizendo aqui, o soberano da criação de Deus, Ele é o protótipo, Ele é o exemplo, Ele está acima de todas as coisas. Ele é alguém que a gente pode olhar e falar assim: eu posso confiar nele. Por quê? Ele é diferente de toda a criação, porque Ele é o próprio Deus. É difícil para a gente, às vezes a gente olha a Bíblia e julga a vida de Jairo, mas é difícil para a gente entender quando Jesus pega e repreende Jairo e fala assim. O pessoal chega dizendo: ei Jairo, olha, a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Aí quando Jesus ouve isso, olha para ele e diz assim: não temas, a menina dorme, eu não disse para você, traduzindo, eu não disse para você, Jairo, recebe isso, irmão, meu Deus, eu não disse para você, Jairo, que eu iria na sua casa? Sim, Senhor, mas agora não vale mais a pena. Jairo, eu não disse para você que eu iria na sua casa resolver o seu problema? Sim, Senhor. Então vamos na sua casa. Eu estou indo resolver o problema. Jairo, aleluia. Eu sou fiel. Eu sou verdadeiro. Eu não minto para você, Jairo. Eu disse que eu iria, eu estaria com você. Então eu vou na sua casa. Senhor, mas estão dizendo que a menina morreu. Não, ela só dorme. Eu disse que vou na sua casa, vamos lá. Quando Marta e Maria perdem seu irmão e Jesus demora, no quarto dia ele vai chegar lá, as meninas correm, né, e dizem assim: Jesus, se tu tivesse aqui, tudo teria sido resolvido. E a mulher disse algo certo. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. No entanto, Jesus também não teria mostrado o poder da ressurreição.
Então Jesus, ele antes já antecipa dizendo para os seus discípulos, quando ele recebe a notícia que o Lázaro está enfermo. Não é que Lázaro morreu, Lázaro está enfermo. Jesus, em vez de sair correndo, ele para, espera. Meu Deus do céu. Sabe que eu prego Laodiceia hoje? É muita coisa linda da Bíblia, gente. Eu sou apaixonado. Jesus diz assim para os seus discípulos: eu me alegro por não estar lá nesse momento de Lázaro. Mas como assim, Senhor? Se Marta e Maria ficar sabendo de um negócio desse, elas vão ficar bravas. Mas Jesus diz: que bom que eu não estava lá, porque agora vocês vão entender. Querido, tem coisas na nossa vida que é bom que Jesus não tinha chegado naquela hora, porque a hora que ele chegar é a hora do impossível, é a hora que Deus vai trazer glória ao nome dele, porque ele é o soberano, ele é o verdadeiro, ele é fiel, e ele foi até lá. E quando as meninas olharam para ele, Marta e Maria olharam e falaram: Senhor, se tu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus disse para ela: não temas, ele ressuscitará. Não, mas eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Não, você não está entendendo. Que bom que eu não estava, porque se eu tivesse aqui eu teria curado ele. Mas por eu não estar, agora eu ressuscito ele, para que as pessoas entendam que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Receba isso no seu coração. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é a ressurreição e a vida. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Aleluia! Quem confia nisso permanece fiel em si, consagra-se a si mesmo pela esperança. Meu irmão, ele é fiel, ele disse que estaria conosco, ele é fiel. Confia. Quando nós não confiamos, é muito mais. Meu Deus, a gente poderia pregar sobre fé, mas quando nós não confiamos em Deus, nós estamos desconfiando do quê? Do caráter dele. Irmãos, eu aprendi, olha, nessa vida as pessoas sabem que a vida de um líder é igual, todos os líderes passam por isso. Confiar em pessoas. Confiar em pessoas, alcançar confiança é muito difícil. Mas para mim, eu entendo o seguinte: a partir do momento que você confia, ou você confia ou não confia. Talvez falasse assim: apóstolo, dá para ministrar até para casais. Irmãos, você acha que dá para viver uma vida feliz, preocupado se a sua mulher te trai ou não te trai, ou se o seu marido te trai ou não trai? Não dá. Você não está 24 horas do lado da pessoa. Ou você confia ou você não confia. Você vai ficar desesperado. Aonde que ela está? Com quem que ele está? Com quem ele está falando? Você vai ficar doente. Para com isso. Confia ou não confia. A mesma coisa no relacionamento com Deus. Ou você confia ou você não confia. Imagine só. Pelo menos para mim, eu tenho isso pesado no meu coração. Quando uma pessoa desconfia do meu caráter, isso para mim é pesado. Dizer assim: eu não confio no seu caráter, eu não confio em você. Acabou. Todas as colunas, todas as vigas, todas as sapatas, todos os muros caíram. Não confio. Uma vez eu disse para um amigo, eu disse para ele o seguinte: só quero ouvir a sua palavra. Se você disser sim é sim, não é não, que o passar disso é procedência maligna, eu confio na sua palavra. Diga para mim, você disse ou não disse? Aí a pessoa disse, não disse. Para mim morreu o assunto. Você disse para mim que não disse. Morreu o assunto. Vamos mudar de assunto. Qual é a outra ideia? Por quê? Se a palavra de alguém que eu confio não vale a pena confiar, na verdade eu não confio. Eu duvido do caráter dessa pessoa. Quando Deus diz para você, eu farei, e você desiste e você para, você confia no caráter de Deus? Então a ausência da fé é muito mais do que o empecilho de alcançar um milagre.
a ausência da fé significa que você desconfia do caráter de Deus. Já parou para pensar, gente? Eu só estou aqui na introdução, do versículo 14. Nem falamos de Laodiceia tudo ainda. Você já parou para prestar atenção que Adão desconfiou do caráter de Deus? Não, apóstolo, não foi. Lógico que foi. Deus disse para ele: não coma, não faça. O que ele fez? Ao contrário. Porque a mulher dele disse para ele aqui, ó, não, tá vendo? Entre aspas, dizendo, traduzindo o contexto, tá vendo? Eu comi e não morri, Adão. Se ela comeu, não morreu. Satanás falou para ela, que era serpente, coma, que Deus não quer concorrência. Não foi bem isso que a coisa aconteceu, não. Pode comer, você vai ver que não vai morrer, não. E ela comeu e não morreu, ela fez o cálculo. Deus mentiu para a gente. Adão, come do fruto. Talvez Adão poderia dizer, não, mas Deus disse que se a gente comer isso daí vai morrer. Aí talvez ela olhou para Adão e disse assim, eu morri? Não, então filho, você não vai morrer nada. Come. Quando Adão come, os olhos se abrem. Eles morreram? Não. Aí um olha para o outro e fala assim, rapaz, fomos enganados. Naquele momento, eles entendem que foram enganados por Deus. Depois que Deus vai trocar ideia com eles, que eles entendem que foram enganados por quem? Pela serpente. Mas antes eles entendem que foram enganados por Deus. Então a falta de fé no caráter de Deus faz com que a gente cometa as coisas que a gente comete. Por quê? Porque estamos dizendo, Deus disse que não devemos fazer isso. Não é só questão do pecado e da consequência do pecado, mas é que quando você praticou aquilo que Deus disse para você não fazer, você está dizendo que Deus não é bom e que Deus não está certo no que Ele está dizendo para a gente. Aí você vai lá e pratica, é porque você não tem fé. E se você não tem fé naquilo que Deus disse e não pratica aquilo ali, você duvida do que Ele está te dizendo. E se você duvida do que Ele está te dizendo, você não tem raiz no caráter dele, você não acredita que Ele é fiel e que Ele é verdadeiro. Isso é antibíblico, isso é pecado. É complicado, hein? Por que você acha que o povo morreu no deserto? Veja só a ideia, estou dando exemplos bíblicos para vocês. E aprendendo com eles. A terra que a gente foi, mana, leite e mel. Mas nós não temos condições de entrar lá. Ué, por que Josué e Caleb disseram para eles? Deus é o nosso auxílio. Nós entraremos lá porque a boca de Deus disse. Isso é antagônico, por quê? Porque 10 espias estão dizendo, eu duvido do caráter de Deus. Deus não tem poder para nos colocar lá. Já Josué e Caleb dizem assim, não, Deus tem poder. Nós não temos condições de entrar lá. Mas Deus é fiel, Deus é verdadeiro, a boca de Deus disse, então vai acontecer. O que Deus falou? Vocês e essa geração não entram. Josué e Caleb vão entrar. Por quê? Incredulidade. A incredulidade não é a falta de fé de viver coisas impossíveis. A incredulidade é falta de fé, de credibilidade de Deus conosco. Deus tem credibilidade com você? Você acredita no caráter de Deus? Nossa, apóstolo, você perguntando assim fica mais ousado, né? É, porque fé é isso. Jesus se apresenta para a igreja aqui. Ele é a testemunha fiel, a verdadeira e o soberano da criação de Deus. Uma testemunha fiel. Existem muitas testemunhas forjadas. Uma testemunha fiel, ela precisa ter acompanhado os fatos. Jesus, ele é testemunha fiel. Ele pode interceder diante do Pai por você e por mim. E ele vai interceder com fidelidade. Ele é a testemunha fiel. Ele é a testemunha diante de Deus dos homens. E ele é a testemunha de Deus. Vamos acertar direitinho o cálculo. Ele é a testemunha diante de Deus pelos homens.
e ele é a testemunha diante dos homens por Deus. Ele tanto representa a Deus para a humanidade, como representa a humanidade para Deus. Está dando para você entender? Fidelidade e testemunha fiel. Então ele sabe o que é ser humano, ele é fiel para testemunhar e interceder por você. Ele sabe o que é ser Deus, ele sabe o que ele está falando para você. Ufa, tirei um pouquinho do versículo 14. Versículo 15, parte A. Mais uma vez ele diz o que ele fala para as outras igrejas. Recebe isso no coração. Depois de ele ter falado tudo isso de fé, irmão, se não receber isso aqui com um tijolo caindo na tua cabeça, uma pedra enorme. Conheço as tuas obras. Meu Deus do céu. Ele é o assim seja. É o selo, o amém. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é o soberano da criação e conhece as tuas obras. Meu Deus, Josi. Ele está dizendo o quê? Eu sei o que você tem feito. Eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu sou testemunho, eu sei o que você faz, o que você deixa de fazer. Eu conheço as suas obras. E é outra coisa interessante, Jesus não conhece a sua fé, ele conhece a fé das tuas obras. Ele conhece as suas atitudes, ele conhece aquilo que você acredita, ele conhece aquilo que você tem praticado, porque o que você pratica revela o que você acredita. Meu Deus, conheço as tuas obras. Aleluia. Aí talvez até aqui a gente está falando assim, ai Deus, que maravilhoso. Aleluia. Receba agora, irmão. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Mas o que é que eu conheço em você? Meu Deus do céu. Agora vamos ver então que obras são essas. Quais são as obras que Jesus está vendo na vida da igreja? É muito importante nós entendermos isso, meus amados irmãos. Por quê? Porque a nossa fé, ela precisa ser justificada pelas nossas obras. Aqui Jesus vai nos mostrar quais são as obras que ele vê. Ele vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras, versículo 15. Sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Primeiro defeito que ele vê, primeiro defeito que Jesus revela para nós aqui na igreja de Laodiceia, a mornidão que eles vivem. Eles entendem bem isso daqui. Por que eles entendem bem? Porque é justamente o problema da cidade. Eles não têm água potável, boa para se beber, aquela água fresquinha, não é gostoso? A gente tem um copo d'água aqui fresquinho para nós bebermos. Eles não tinham isso. As águas quando chegavam não estavam mornas, e essas águas mornas que davam enjoo nas pessoas que bebiam ele, era a mesma coisa que Jesus sentia quando saboreava, quando experimentava as obras que os crentes laodicenses executavam. Agora vamos ver então, para a gente entender e contextualizar os dias de hoje, nós vamos ver o que significa ser frio, ser morno e ser quente. Isso tem que ficar muito claro para nós. O maior desafio da igreja não é trazer pessoas do mundo e colocar elas dentro da igreja. O maior desafio da igreja, e isso somente através do Espírito Santo usando nossa vida, só quando o Espírito Santo nos usa e alcança as almas, é que pode acontecer isso. Transformação. Se sairmos do mundo, mudarmos de lugar para dentro da igreja e não haver transformação, nós entraremos num estado de mornidão. E esse estado é o pior estado que uma pessoa pode estar. Por quê? Explico. Uma pessoa que está no mundo, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando de
aves, não estamos falando de natureza, não estamos falando de trabalho, dia a dia, não. Quando nós falamos de mundo, nós falamos de valores. Uma pessoa que vive fora dos valores de Deus, ela é fria espiritualmente. É uma pessoa, vamos se dizer biblicamente isso, nós abriríamos muito isso, mas basicamente é a pessoa que está no mundo, longe dos valores de Deus, é uma pessoa que está congelada, um iceberg, é uma pessoa fria. Mas preste atenção, uma pessoa fria, sem conhecimento da verdade, sem interação com a palavra de Deus, eu falo a verdade da palavra de Deus, porque existem verdades que Deus colocou em nós, ok? Mas eu estou falando da verdade da palavra de Deus. Uma pessoa que, conforme a Bíblia diz, é ignorante, não tem conhecimento das Escrituras, é um peso para ela. Deus a julga de uma maneira diferente de quem já conhece a palavra de Deus. Amém? Quando uma pessoa está fora da igreja e fora dos valores de Deus, é uma pessoa que está fria em seu relacionamento com Deus. Quando uma pessoa está fria, ela pode sair daquele estado, se converter e se tornar uma pessoa quente, porque ela precisa admitir a situação que ela está de pecado, a situação que ela está de frieza espiritual, morto, sem relacionamento com Deus. Ponto. Essa é a característica que um dia nós tivemos. Amém? Agora, a partir do momento que essa pessoa sai do mundo, ela vem para o mundo de Deus, todo o sistema de Deus, valores de Deus, vida de Deus em nós. A pessoa, ela abandona as práticas do mundo, em todos os sentidos, ela está numa luta constante para ter uma vida de oração, para ser uma pessoa que pratica os valores de Deus, ser uma pessoa que se preocupa mais em agradar a Deus do que agradar aos homens. E eu estava comentando agora há poucos minutos aqui, um assunto que a gente estava batendo um papo. Quando nós dizemos agradar aos homens, é significado de agradar a satisfazer a carne, agradar os sentimentos das pessoas. E nós entendemos dentro da palavra de Deus que nós temos que agradar a Deus. E quando nós dizemos que nós não devemos viver para agradar aos homens, esse homem inclui eu, inclui você. Agradar a carne. Somente fazer aquilo que o seu ego quer, somente aquilo que você gosta. E muitas vezes nós temos que ir para a cruz e crucificar o nosso ego. Só que uma pessoa que está em frieza espiritual, ela nem se importa, ela na verdade nem sabe de tudo isso, ok? Mas a pessoa que está num relacionamento intenso com Cristo, busca a santidade, conhecer a palavra de Deus e mais que conhecer, praticar a palavra de Deus, está em vida de oração, jejua, se consagra, busca ao Senhor, essa pessoa está quente, tem um relacionamento vívido, forte com o Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa que decidiu abandonar realmente o pecado e luta para não praticar os pecados. Ponto. É uma pessoa quente, envolvida com a obra, compromissada com o reino de Deus. Eu não estou falando de ativismo religioso, eu estou falando de uma pessoa fechada com os valores da Bíblia. Fechado? Uma pessoa fechada com os valores da Bíblia, ou seja, uma pessoa que decidiu colocar a Bíblia como sua regra de vida, imitar a Cristo e ter uma vida de santidade com Deus. Isso é uma pessoa quente. Uma pessoa decidida a viver para Deus. O frio nem se importa com nada. O morno é o pior. Porque o frio pode se tornar quente e o quente pode ser mais quente ainda, cheio do Espírito Santo. Mas o morno, ele não assume a sua condição. Ele não assume se ele é frio e nem assume que ele é quente. Ele fica entre os dois termos. Ora, ele está na igreja, ora, jejua, busca, faz e acontece. Saiu da igreja, se corrompe com as coisas do mundo, mas ele negocia alguns valores do mundo.
Só que ele não abandona totalmente as verdades de reino. Uma água morna é aquela que nem é quente, nem é fria, nem é convertido, nem é descrente. Não é uma pessoa que deixa de praticar todas as coisas, mas também não abandona a prática de outras. E também, às vezes, abandona a prática de coisas que devem ser abandonadas. Mas não significa que abraça 100% da obra que deve ser feita. Porque às vezes nós temos um grande problema, que nós entendemos na igreja aquilo que nós devemos deixar de praticar. E posso dizer uma coisa? Tem muitas pessoas que não estão falhando naquilo, principalmente com a igreja, preste atenção no que eu vou dizer. Tem muitas vezes que nós falhamos, não é com aquilo que nós não devemos praticar. Muitas vezes, como igreja, nós estamos falhando naquilo que nós devemos praticar e não praticamos. Não odiar pessoas é uma coisa que nós não devemos praticar. Mas amar os seus inimigos é algo que nós devemos o quê? Praticar. Talvez não pequemos, ou, talvez, nós não pecamos por não praticar. Nós não estamos praticando o ódio, nós não estamos praticando as coisas do mundo. Não significa que nós estamos praticando os mandamentos que o Senhor deu, embora o conheçamos. Sabe o que significa isso? Estar na mornidão. Vou na igreja, me envolvo com as coisas de Deus a 50%. Metade igreja, metade mundo. Água fria com água quente, as duas misturas, a água vai ficar o quê? Morna. A pessoa ela nem assumiu o pecado, como não assumiu a santidade. Ela fica uma gangorra entre os dois mundos, conforme ela quer. Jesus está dizendo para ela: eu conheço as suas obras. Você não é nem uma coisa, nem outra. Você está no meio dela. O problema da pessoa que está dentro da igreja e não entende a sua real condição de mornidão é que ela vive enganada por si mesma. Ela vive se enganando. Porque ela justifica, afinal de contas eu estou na igreja, afinal de contas eu prego, afinal de contas eu estou no altar, afinal de contas, mas não pratica. Não vive aquilo que a palavra de Deus diz. Deu para entender? Eu creio que deu para entender. Facilmente. Apóstolo, mas por que você está pregando mais lentinho isso daí? Porque eu preciso deixar claro. A pessoa fria, ela não se importa com a sua condição espiritual. A pessoa quente se importa e busca e luta para ser aquilo que a Bíblia diz que ela tem que ser. A morna, ela luta, mas não luta tanto assim. Ela quer, mas não quer tanto assim. É a pessoa mais ou menos. Quem é você? Você assumiu um compromisso com Cristo ou não? Assumi, mas não assumi tanto assim. Morno. E Jesus vomita. Versículo de número 17. E ainda dizes, preste atenção, olha a cegueira espiritual. Se o primeiro lado nos mostra não saber a condição que está, você saber a condição de uma água, se ela está fria, ou se ela está quente, ou se ela está morna, isso se chama sentido, ok? Você não consegue ver, a não ser que esteja em um estado muito quente ou muito gelado, né? Que aí você consegue ver o gelo e consegue ver o estado da água evaporando. Caso contrário, uma água quente, uma água fria, você não vai conseguir distinguir muita coisa, né? Dependendo do estado dela. Agora, quando você olha aqui, o que a Bíblia está dizendo da água quente, você vai sentir ela. Quando é que os laodicenses sentiam náuseas? Quando eles viam a água? Não. Quando eles experimentavam. Então está dizendo sobre sentir a vida espiritual. Você precisa sentir a sua vida.
se você, pelos valores de reino, você está frio, quente, ou se você está morno. Isso é sensibilidade espiritual. Como você sente sua vida espiritual? Agora, existe algo que Jesus vai dizer o seguinte: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Agora não é como eu me sinto, agora é como eu me vejo. Esse é um outro grande problema. É quando, ao invés de nós termos a sensibilidade espiritual, a lepra do pecado acontece a mesma coisa com a vida de Naamã, acontece com a gente. Que nós nos tornamos insensíveis com o pecado e não sentimos mais a nossa verdadeira condição. Aí passa-se para o próximo passo. O próximo passo é não enxergar a verdadeira condição e julgar com coisas exteriores que está certo. Afinal de contas, segundo disse Jesus aqui, o outro motivo, ainda você disse, isso não é uma verdade. Deus está comigo. Por quê? Porque exteriormente eu sou bem-sucedido. Eu tenho dinheiro, eu sou uma igreja rica, eu sou uma igreja poderosa. Olha só os nossos cultos, olha só as nossas cadeiras, olha só os nossos carros, olha as nossas empresas, olha o dinheiro que a gente tem no bolso, olha as nossas roupas, olha só os nossos cultos, tem do bom e do melhor de aparelhagem. Olha só, nós somos pessoas bem-sucedidas, nós somos pessoas ricas e abastadas. Aluguel, a gente paga, Deus, assim, com o pé nas costas. A gente tem um caixa muito poderoso. Nós temos uma vida financeira muito abastada. E por que nós temos essa vida abastada? É lógico, porque Deus é conosco. Deus abriu a porta. Deus nos deu isso, Deus nos deu aquilo. Jesus está dizendo: ei, igreja, você tem um problema na maneira que você se vê. Se você não consegue ter sensibilidade para sentir o seu estado de espírito, você vai apelar para as coisas que estão fora e vai partir para um negócio que se chama pragmatismo religioso. Meu Deus, o que é pragmatismo religioso? É você entender que as coisas que estão dando certo, está certo, e não é. Davi passou por esse pragmatismo quando ele olhou a arca e falou: eu vou levar a arca lá para Jerusalém. Ele copiou o que os filisteus fizeram, colocou carro de boi bonitinho, colocou tudo do novinho, do bom e do melhor, e quis honrar a Deus, mas não tinha obediência. É o culto pragmático de Davi. O que aconteceu? Quando a arca estava a caminho, com todas essas honrarias, a arca ia cair, ia despedaçar no chão. Uzá correu e tocou a arca para que ela não se despedaçasse no chão. O que aconteceu? Ele morreu por causa do pragmatismo de Davi. Tem gente na igreja morrendo por causa do pragmatismo do líder. Ah não, está dando certo, olha lá, está vendo? Deus vai te prosperar, a porta vai te abrir. Meu querido, que foi que o diabo ofereceu para Jesus? Ele disse: eu te darei todas as riquezas se você se prostrar e me adorar. E tem muita gente se prostrando como igreja diante das riquezas, porque não sente os valores de Deus, não sente a sua condição de mornidão, diz que é igreja, mas não pratica o que é ser igreja. E justifica que Deus é com ele só porque deu certo alguma coisa. Ei, meu amigo, Satanás faz dar certo para um monte de gente, um monte de coisa para desviar eles do reino de Deus. Nem tudo aquilo que dá certo está certo. Davi percebeu isso, que por mais que ele honrou, ele se esqueceu que precisava obedecer. Quem é morno não obedece. Quem é morno é guiado pelo seu próprio coração e faz aquilo que lhe convém, que lhe faz sentir bem. A pessoa que é quente, ela se preocupa com o que Deus pensa e o que Deus quer. A fria, nem aí está. O morno é o pior,
Quando nós estamos em apatia espiritual, estamos entrando em mornidão espiritual, nós teremos uma queda, porque não admitimos a nossa situação. Só que aí a gente começa a olhar para exteriormente, para fora de nós, e ver que as coisas estão dando certo. Às vezes o líder prega e vê a igreja crescendo, vê as pessoas na igreja, vê as pessoas prosperando, e eu não estou dizendo que as pessoas não prosperam com Deus, as pessoas vão viver apertada, vão viver mal financeiramente, não é isso que eu estou dizendo, não estou fazendo apologia à pobreza, eu só estou falando aqui de valores. As riquezas humanas não podem definir as riquezas divinas, é totalmente diferente. O olhar de Cristo para a igreja de Esmirna era entender que essa igreja era uma igreja que fisicamente ela era pobre, mas diante de Deus ela era rica. É antagônico ao que Jesus disse para Laodiceia: vocês se veem ricas, mas vocês são para mim pobres. Vocês são pobres. E eu vou dar uns conselhos para vocês. Olha o que Jesus diz aqui, ó. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Só que Jesus veio de uma maneira diferente. Ele diz: contudo, não reconheces que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha as características. A riqueza exterior cegou a vida espiritual dessa igreja. Olha só. Contudo, não reconheces que és miserável. Como que uma pessoa que se vê rica, ela é miserável? Porque ela é rica diante das pessoas, mas ela é miserável diante de Deus. Miserável pecador que nós somos. A igreja precisa admitir qual é a condição humana dela de miserabilidade diante de Deus. Quando Jesus nos ensina, lá em Mateus 5, 6 e 7, quando ele traz o Sermão do Monte, que nós já ministramos, logo de cara ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Essa igreja, ela se entendia rica, mas na verdade ela deveria admitir, como discípulos de Cristo, admitir que elas são miseráveis diante de Deus. Só que ela olhava as coisas externas e falava: eu tenho dinheiro, como que Deus não é comigo? Olha quantos bens eu tenho, como que Deus não é comigo? Deus está provando o que eu estou fazendo. Não. Não confunda. As coisas externas não definem as coisas espirituais. Para Cristo a Esmirna era rica, para as pessoas ela era pobre. Para a igreja de Laodiceia, a Laodiceia é rica, mas para Jesus ela é pobre. Não somente é pobre, miserável. Olha que visão diferente que Jesus tem. Digno de compaixão. Pobre e pior, tem cegueira espiritual. E para piorar, e que está nu. Uma igreja que era um desfile de moda. As melhores roupas se encontravam. Afinal de contas, é o conforto que o dinheiro pode proporcionar. E que não é pecado. O conforto que o dinheiro proporciona. O problema é quando o dinheiro cega a gente para ver os valores de Deus. Aí o que acontece? Que esse povo, eles perderam a visão espiritual. Eles não enxergavam a nudez que eles estavam diante de Deus. Eles estavam cobertos diante do homem, mas eles estavam nus diante de Deus. O que significa nudez na Bíblia diante de Deus? Uma pessoa que está no pecado em desobediência a Deus. O que Adão fez lá no Éden, quando ele descobriu que estava nu? Que se cobrir. Por quê? Porque Deus estava chegando para conversar com ele. O que foi que Deus falou com ele? Ué, quem te disse que você estava nu? Sempre você esteve nu. Sabe o que significa isso? É quando nós pegamos coisas humanas para nos cobrir diante de Deus. Quando nós pegamos e cosemos as folhas, as coisas físicas para nos cobrir diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos de uma cobertura, e essa cobertura somente Deus pode fazer para você. E essa cobertura se chama Jesus Cristo, tipificado lá no Éden, quando um animal morre para que o homem recebesse uma cobertura, uma roupa para cobri-lo por causa da nudez. Sempre que a Bíblia tratar de nudez, trata de pecado. Eles não viam a condição que eles estavam. Eles estavam cegos espirituais. Eles não conseguiam chegar à nudez que eles estavam. Mas Jesus diz algo. Portanto, ofereço-te este conselho.
adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças. Primeira coisa que Jesus disse: ajuntem tesouros nos céus, ajuntem riqueza no céu, aonde ninguém pode roubar, aonde não vai ter fim, a ferrugem não pode corroer. Essas riquezas é o que tem que tomar o nosso coração. Segunda coisa que Jesus nos ensina: adquira dele roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Ou seja, você adquirir de Cristo as roupas brancas, conforme nós vamos ver aqui em Apocalipse também, que João tem a visão de anciãos que estão com vestes brancas, onde tem pessoas que estão com vestes brancas, e ele pergunta: quem são essas pessoas? E aí diz: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós precisamos de vestes espirituais lavadas pelo sangue de Jesus Cristo para cobrir a nossa vergonhosa nudez, os nossos pecados, cobrir a nossa vida diante de Deus. Outra característica para a cegueira é porque naquela cidade se produzia um pó, que esse pó melhorava, ajudava a enxergar melhor, e muitas pessoas, uma espécie de um colírio, e muitas pessoas voltaram até a enxergar muito bem por causa desse colírio. E Jesus diz o seguinte: eu tenho um colírio melhor do que o de vocês. Assim como vocês dizem que tem um colírio bom, que vocês usam para enxergar as coisas melhor, eu tenho um colírio para você se ungir, para ungir os teus olhos, para você enxergar claramente a sua condição. Meu querido, preste atenção nisso. A melhor coisa é você estar consciente da sua condição espiritual. Porque quando você tem consciência, você vai se arrepender, você vai buscar a Deus, você vai voltar ao primeiro amor, você vai voltar à prática das primeiras obras, você vai voltar a ser aquele crente que Deus preparou para que você fosse. Agora, se você não tiver os olhos limpos, as escamas caírem dos seus olhos, que nem aconteceu com Paulo, tem um momento na nossa vida que nós precisamos ter esse encontro com Jesus Cristo. Cair as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a nossa verdadeira condição diante de Deus. Jesus tem esse colírio para os teus olhos. Versículo 19, diz o seguinte: eu repreendo e corrijo todos quantos amo, sê pois diligente e arrepende-te. Agora eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção nisso, característica. A igreja, aleluia, como Deus é bom, a igreja que mais tem defeito é a igreja que Jesus mais diz que ama. Não, apóstolo, ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu amo você, e por amar você, eu estou te repreendendo. Jesus, quando ele te repreende, quando ele me repreende, é porque ele nos ama. Ele quer que você se arrependa. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele não concorda com as nossas práticas, mas ele entende a gente e quer nos perdoar dos nossos pecados. Preste atenção no que eu vou dizer. Embora os nossos pecados nos lancem no inferno, mas a verdade é que quando nós recusamos o pecado deles, é que somos lançados no inferno. Quando você rejeita o perdão dos seus pecados, não são os seus pecados, é você rejeitar o perdão deles que te leva para o inferno. Jesus está dizendo aqui para eles: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. O que Jesus está dizendo então é o quê? Eu estou repreendendo vocês porque eu amo vocês. Uma igreja que era morna, uma igreja que era miserável, pobre, desgraçada, sem a graça de Deus, uma palavra muito forte, mas que era amada por Jesus Cristo. Dá para a gente entender um negócio desse? Jesus nos ama de uma tal maneira, ele nos ama como igreja do século 21, dizendo: eu amo vocês
mesmo em essa condição de apatia espiritual, mesmo em essa condição de achar que vocês são ricos e vocês são pobres. Hoje nós somos igrejas que nós temos aparelhagens, nós temos bons prédios, pagamos aluguel, nós honramos muito os nossos compromissos, mas muitas vezes, o que falta é a autoridade espiritual. Essa igreja, ela não tinha dificuldade financeira para pagar um aluguel. Ela não tinha dificuldade nenhuma em estar na mídia. Ela não tinha dificuldade nenhuma em ter bons carros, melhores bancos, a melhor aparelhagem. Mas ela tinha dificuldade em praticar os valores, as coisas referentes ao reino de Deus. Veja que essa igreja, ela contextualiza muito os nossos dias de hoje. As pessoas, elas vão para as igrejas e muitas vezes se ingressam nas igrejas, não por causa do seu chamado, nem porque Deus colocou elas lá. Elas ficam naquela igreja porque tem conforto, porque tem boa sala, porque tem bom prédio, tem estacionamento para os carros, e não pergunta se é ali que Deus colocou elas. As pessoas, a primeira coisa que elas avaliam é qual a estrutura que vai ser dada. Nós vivemos hoje em um lugar que as pessoas ficam procurando mídias, ficam procurando pessoas famosas e abandonam os seus pastores que não pagam fortunas para trazer pessoas famosas, que abandonam seus pastores com trabalhos sérios, pregando a palavra de Deus, com vida de oração, com santidade, abandona porque esse pastor aí não traz aquela pessoa famosa, que traz aquele movimento cristão. Os nossos evangelismos estão evangelizando o crente e não está transformando vidas. Muitas vezes enchemos a igreja de jovens, mas ao fazermos o trabalho não transformamos a vida deles. Só trazemos eles para os movimentos, mas não transformamos a vida deles. Fazemos grandes cursos de casais, levamos pessoas para grandes retiros espirituais, mas não transformam-se vidas. Às vezes fazem reuniões de retiro, abre a pessoa mostrando quais são os seus pecados, mas depois não tem condição de sarar a vida dessas pessoas. Mas o que a gente faz? Só aparência. Tira a pessoa do mundo, coloca dentro da igreja. Ela vai se envolver nos trabalhos da igreja, ela vai fazer um monte de coisa, mas não foi transformada. Aí nós temos altares doentes, igrejas doentes, porque as pessoas estão trabalhando com o seu ego, não estão tratadas, estão doentes, e ovelhas e líderes doentes produzem pessoas doentes na sua liderança. Precisamos enxergar a nossa verdadeira condição. Oh, meu Pai, que Deus nos dê graça. Mas nós mostramos aqui, dentro da palavra de Deus, no versículo 19: Sê, pois, diligente, seja esperto, seja ligeiro. Jesus está te amando, está dizendo para você, está dizendo para mim: olha, aonde está o seu erro, a sua real condição, e arrepende-te. Hoje é momento de arrependimento para você e para mim. Presta atenção no versículo 20. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem bate na porta do lado de dentro? Ninguém. Só bate na porta quem está do lado de fora. Gente, como pode um negócio desse? Analisa comigo. Como pode uma igreja de Cristo não ter Cristo dentro dela? Como pode uma igreja que diz ser cristã não ter Jesus Cristo como centro dentro dela? Uma igreja que o centro é o homem. A igreja onde o centro são as riquezas humanas. Uma igreja onde a satisfação, o hedonismo das pessoas é o que impera dentro de um templo. Isso coloca Jesus do lado de fora. A nossa autonomia, a nossa independência gera ruptura do relacionamento com Deus e coloca Deus do lado de fora. Aí nós ficamos com a aparência física de igreja, nós fazemos culto como igreja, nós pregamos como igreja, mas não somos igreja de Cristo. Jesus fica do lado de fora. É momento da igreja do século 21 abrir as portas e dizer: Jesus, o teu lugar é aqui dentro. Só que aonde Jesus está, Ele é o centro, Ele está no trono, Ele reina, Ele é Senhor, Ele tem os pastores em suas mãos, Ele é quem lidera, o Espírito Santo é quem lidera, o coração do líder e que lidera a igreja. Jesus se torna o centro.
senão ele fica do lado de fora. Mas é interessante que Jesus não foi embora, ele bateu na porta. Hoje Jesus está batendo na porta, batendo na sua porta, na porta do meu coração e dizendo: deixa eu entrar e fazer morada aí com você. Nós não nos assentamos à mesa com pessoas que nós não amamos. Nós dividimos a refeição com pessoas que nós confiamos, que nós amamos. Se sentar à mesa com alguém é dizer: eu tenho parte contigo. Certa vez, a Letícia estava ministrando aqui, falando sobre Neemias, que é simplesmente o copeiro. E aí eu lembro que naquela noite da pregação da Letícia, o Espírito Santo falou assim para mim: não confie numa pessoa que não se assente à mesa com você e não coma a mesma comida que você come. Quando nós vemos que o rei Artaxerxes, nome enrolado, tem que mascar chiclete para falar o nome dele, né? O Artaxerxes, ele confiava em Neemias. Neemias é alguém de confiança. Você teria condições de comer a comida do seu líder antes dele? Ah, não, eu envenenei ela. Você se mataria, né? Não confie em quem não dá a vida no seu lugar. Não confie em uma pessoa que não arrisca a vida dele com o alimento que você vai comer. Pessoas que não comem no mesmo prato. Pessoas que não se alimentam da mesma comida. Desconfie de pessoas que não querem se alimentar da mesma comida que você. E a comida do crente está na onde? Bíblia. Bíblia. Se uma pessoa não tem uma alimentação refinada, ela vai comer qualquer coisa. Seu líder dá qualquer coisa porque você come qualquer coisa. Se você for uma ovelha que sabe o que é bom, você vai rejeitar qualquer coisa. E o líder que dá um bom alimento, as ovelhas são bem nutridas, são saudáveis. Quando dá o que não presta do altar, a igreja é doente. Uma vez eu me lembro que eu falei: Senhor, eu quero ver a igreja sarada, eu quero ver a igreja alinhada. E Deus nos deu Romanos para pregar 1 ano e meio. Como é que você cura doentes? Com remédio. E a palavra de Deus é o remédio que cura a gente. Hoje a palavra está sendo falada para você e para mim. E Jesus disse: se ouvir a minha voz, abrir a porta, falar e bater na porta é Jesus, mas a ação de falar entra é minha e tua. Ele diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Quando Jesus está dizendo aqui que ele venceu, Jesus venceu em várias áreas. Mas aqui nós percebemos que Jesus também ele traz à tona o que foi que aconteceu em Mateus capítulo número 4, quando ele foi tentado pelo diabo. Sabe o que significa isso? Preste atenção nisso, meus discípulos. Todo líder será tentado. Todo líder será desafiado. Todo líder terá que passar pela moinha. Todo líder terá que passar pela prova de fogo. E todas as vezes que você passar pela prova de fogo e você permanecer íntegro, você pode ter certeza que Deus está te levando para lugares mais altos. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo disse para ele: eu te darei riquezas, se você se prostrar diante de mim. E Jesus disse: sai para lá, Satanás, eu não quero suas riquezas, a minha riqueza é fazer a vontade de Deus, o meu Pai que me enviou. Ele venceu o diabo ali. Ele venceu quando os gregos queriam fazer dele alguém, porque o povo de Jerusalém, o povo judeu, eles estavam rejeitando Jesus, os gregos queriam receber, e Jesus, ao invés de ir para eles, falou da sua morte. Jesus, ao invés de buscar promoção, ele buscava o propósito. Às vezes nós, como igreja, ao invés de atendermos a um propósito, nós queremos promoção. Ao invés de nós trabalharmos pelo propósito, nós queremos promover a igreja. Nós precisamos trabalhar com propósito, não com promoção. Essa igreja fala ou não fala do século 21? Trabalhamos ou não trabalhamos hoje com essa divulgação toda? Eu não estou falando contra as ferramentas que são oportunidades de evangelizar. Eu estou dizendo, quando nós valorizamos mais a performance do que o caráter. Quando nós valorizamos mais
a desenvoltura da pessoa no altar do que o relacionamento dela com Deus. Às vezes nós estamos olhando para as pessoas que têm performance e se esquecendo das pessoas que têm vida com Deus. Busque pessoas que têm vida com Deus. Ande com pessoas que têm a vida com Deus. Olhe para o seu líder e veja nele uma pessoa que tem vida com Deus. Não olhe o carro que ele anda, não olhe o dinheiro que ele tem, não olhe a casa que ele mora. Olha o caráter dele, a vida dele com Deus, a vida dele com Cristo. Isso vale mais do que qualquer coisa. Às vezes as pessoas ficam, não, meu pastor tem uma Mercedes. Não, meu pastor tem um Fusca. As pessoas estão olhando valores humanos. Isso é questão de conforto. E conforto é muito bom, você gosta, eu gosto de boas roupas, de bons carros, tudo isso é muito bom. Mas não é isso que nos define. Se os teus bens te definem, é o mundo. Às vezes nós falamos assim, nossa, as pessoas, se você não estiver bem vestido, as pessoas nem te dão atenção. Verdade, porque no mundo é assim, ok, fechado. E na igreja é assim também. As pessoas são definidas pela roupa que ela vive. As pessoas são definidas pelo carro que ela chega. Porque muitas vezes nas igrejas, o irmão que chega com um carrinho não tem nem vaga. Quando a pessoa chega com um carrão, arruma vaga para ela. A Bíblia nos ensina que nós devemos procurar os lugares de menos destaque. Mas quando chegam pessoas ricas nas igrejas, muitas vezes tem o lugar da frente separado para ela e para a pessoa que não tem nenhum carro, não tem nem lugar para ela sentar. Isso se chama separação de pessoas. Isso se chama acepção. E Deus não faz acepção de pessoas. A igreja faz isso. A cadeira que é do advogado, a cadeira que é do juiz, mas na verdade são as cadeiras dos irmãos. Entre vós não será assim. Jesus ensinou que seus discípulos seriam diferentes. O maior serviria ao menor, e por isso ele era grande. E nós encontramos muitas vezes pessoas que não querem servir umas às outras. As pessoas querem servir a si mesmas, satisfazer os seus próprios corações, e isso tudo coloca Jesus do lado de fora. Pregando a verdade, vivendo uma mentira. Falando de Deus e satisfazendo o diabo. Falando de reino, falando de igreja, mas totalmente fora dos valores de reino. Mornidão espiritual. Deu para entender? Só que hoje Jesus bate a porta. Hoje Jesus está falando contigo e comigo. Essa última pregação das igrejas do Apocalipse. A igreja de Laodiceia. A igreja dos dias de hoje. Não é que são as igrejas, mas é uma característica que mostra muitas verdades de pessoas que estão voltadas ao exterior, não ao interior. Avalie de verdade, quantas vezes as pessoas entram numa igreja procurando os valores? Quantas pessoas trocam de igreja? Porque uma pessoa que não é convertida, ela é a primeira vez que ela vai na igreja, ela não entende nada. E as pessoas que já conhecem o reino de Deus e já conhecem os valores da Bíblia, ficam trocando de igreja em igreja. Será que elas entram na igreja perguntando se é ali que Deus colocou elas? E quais são os valores que o pastor acredita? Qual é a verdade de reino de Deus que essa pessoa acredita? Quando uma pessoa entra na igreja e nada conhece, o que dela aceita. O problema é quando quem já conhece o alimento não avalia antes e abraça qualquer coisa pelos seus valores carnais. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós como igreja nos dias de hoje? Eu convido você a avaliar essas 7 cartas, as 7 igrejas, que como eu já ensinei, e aprendi e compartilhei com vocês. Conscientização ou confronto? Seja conscientização, seja confronto, receba com amor, porque em Hebreus nos ensina isso, que o filho é corrigido pelo pai, porque o pai ama. Se não aceitamos correção, nós somos bastardos. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Que essas cartas possam ter edificado você. Você pode ter certeza que nenhuma dessas cartas foram pregadas apontando para alguma igreja ou para alguém, mas é para ensinamento meu e teu, para que a gente possa saber quem nós somos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar agora. Que você possa continuar no nosso canal, acompanhando as ministrações que hão de vir, as que já foram. Tem muito conteúdo para você, os nossos cultos, que você possa ser edificado através da palavra de Deus.
Que essas ministrações das 7 cartas do Apocalipse possam falar ao teu coração e te alinhar como pastor, como membro, como cristão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser uma igreja viva. Ele está à porta e bate. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno Deus, junto com os meus irmãos, Senhor, eu de todo o meu coração eu quero te pedir, Senhor meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor meu Deus, se de alguma maneira como líder eu tenho falhado. Me perdoa, Senhor, se de alguma maneira como líder eu não tenho mostrado o valor do teu reino. Fala aos nossos corações. Papai, eu sei que o Senhor não desiste de nós. Eu sei que tu está olhando o nosso coração, está à porta e bate, quer entrar. Basta que nós venhamos nos arrepender. Eu sei que existem líderes sérios, igrejas sérias, e por isso não estou pregando para alguma igreja, estou anunciando a tua palavra, e a reflexão e confronto. Às vezes estamos perdendo o amor como a igreja de Éfeso, ou talvez estamos achando que estamos abafando, estamos bem pelos carros que temos, por sermos bem-sucedidos no nosso trabalho. Talvez estejamos sendo igrejas que sofrem a perseguição, mas estamos firmes, eu não sei. Qual é a carta que o Senhor mandaria para nós como igreja? Qual é a carta que o Senhor mandaria para nós como igreja apostólica Efrata? Como que seria a carta que o Senhor me mandaria como anjo desta igreja, Senhor? Paizinho, não desiste de nós. Não desiste de nós como igreja de hoje. Que nós possamos seguir os exemplos das igrejas que nós estamos aqui ensinando. Que nós possamos, como cada cristão aqui, ser quente, não morno, muito menos frio. Nós já conhecemos e não temos mais volta. Conhecemos as verdades do teu reino. Senhor, eu te peço, ajuda aquele que está fraco, aquele que está perdido, aquele que não consegue ver os valores que está dentro do coração, Pai. Começa por mim, Senhor. Me alinha à tua vontade. Perdoa os meus pecados. Mostra as minhas falhas, aonde é que eu preciso me arrepender, Senhor. O coração está aberto para ouvir a tua voz e praticar aquilo que te agrada, Senhor. Nos perdoa, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que tem acompanhado essas ministrações conosco, que tem nos honrado, Senhor, meu Deus, em cada dia que para ouvir uma ministração dessa, Pai, que possa ser edificante, que possa ser para a restauração, para a cura da nossa alma, porque todas as cartas têm uma característica única, que se repete em todas as igrejas e se repete nos dias de hoje: o teu amor pela tua igreja. Algo que o Senhor não desiste. Nos perdoa as falhas, nos perdoa os pecados como igreja, como nação brasileira. Nos perdoa, Senhor. Sonda e conhece o nosso coração. Veja os nossos caminhos. Não desiste de nós. E nos enche do teu Espírito Santo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe no seu coração, meu irmão, essa palavra? A igreja de Laodiceia. Procurei da melhor maneira te passar essa verdade. Com muito amor. Como também a palavra corta a mim, corta você. Mas ele faz a ferida, mas ele mesmo vai sarar. Vai colocar o bálsamo dele sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe até as próximas ministrações. Que o Senhor te unja com óleo de alegria. Que Ele te encha do Espírito Santo. E que nós possamos ser uma igreja viva. Que mostra o reino de Deus a ser estabelecido em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Todos vocês que nos acompanharam nessa playlist. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui comigo nessas ministrações. E que possamos fechar hoje com uma reflexão. Que igreja nós temos sido? Vamos pegar os valores de cada uma delas e vamos aplicar. As falhas, vamos aprender e não praticar. E nós seremos uma igreja que agrada ao Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a vossa família, Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus
e até as próximas ministrações.